Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha o diário de um secador feliz voltando aqui 4-0. Meu Deus, que amasso, que goleada, mas tem muito pra gente falar e falar sério sobre essa derrota, porque o Inter entrou numa espiral negativa que pode resultar inclusive na demissão do Roger essa semana. Vai depender do que pode acontecer na quinta-feira no jogo válido pela Libertadores. A fritura tá grande, a batata tá assando e eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Claro que eu tô feliz, tô rindo à toa, comemorei demais os 4 gols do Botafogo de 2 ex-gremistas, né? Do Cuiabano e do Alex Telles. Foi maravilhoso ver o Inter entrando nessa crise, nessa fase, né? O Inter tomou 11 gols nos últimos 3 jogos. Ah, mas tem arbitragem contra o Corinthians. Ah, mas contra o fulano não sei o quê. Qual é a reclamação agora? Deixa eu entender. É o tapetinho do Newton Santos? São as preservações do Roger? É o calendário, que tá todo mundo aí meio ferrado no calendário e tudo mais? Mas vamos falar sério aqui, tá? Vou zoar os meus amiguinhos no interno, né? Já troquei mensagem com alguns colorados, mas vamos falar sério, porque eu achei que eu tava ruim, hein? E eu não tô legal também, né? Mas olha, empatar com o time que estava sendo líder naquele momento não me pareceu tão ruim assim depois de ver a derrota do Inter, a goleada sofrida. A verdade é a seguinte, gente, o Inter fez uma escolha nesse momento da temporada em que muitos estão adotando isso também, tá? De preservação, não é uma preservação, né? Fica até estranho falar isso. Mas, cara, é nítido e assim, o Inter tem um departamento físico conceituado. Eu não vou imaginar aqui que foi no achismo, que não teve ciência, ainda mais conhecendo o Roger, né? Que se auto-intitula um técnico da ciência. E isso sem ironia, tá? Eu concordo. O Roger é um estudioso do assunto. Eu não vou imaginar aqui que o Inter tirou jogadores desse jogo por uma mero palpite, mero achismo, assim, sem nenhuma base científica para isso. É óbvio que os caras entenderam lá que alguns jogadores não estavam a pleno para poderem estar na quinta-feira, né? Ah, mas o jogo é só na quinta, o Botafogo vai jogar na quarta. Cada elenco tem a sua peculiaridade, tem as suas especificidades, você tem que analisar caso a caso, jogador a jogador. Então, eu não sei. Mas o Roger deixou assim, cara, nem relacionados, Alan Patrick, Fernando. Ele escalou uma equipe muito insuficiente. Que antes da bola rolar, a gente já sabia das dificuldades. Mesmo que o Botafogo esteja oscilando, e agora até deu uma retomada e tal, porque, assim, o Rogel como zagueiro. Eu comentei com um amigo colorado que ele e o Gemerson dariam uma boa zaga. Acho que o Inter poderia pensar no Gemerson caso o Vitão seja vendido e tal. Porque, cara, que loucura. Que loucura. Ele assim. É, o Inter é meu rival, vocês sabem, né? Mas esse rapaz não tem a menor condição de jogar com a camisa do Inter. Cara, o Inter teve Figueroa, teve Índio, teve Gamarra. Não dá. Não dá. O Rogel esse não existe. O primeiro gol é que assim, é claro que o sistema todo ali faliu e falhou quando o Igor Jesus recebe a bola, num bate-cabeça danado lá pelo lado esquerdo. O Bernabé é outro que não tava, né? Aí jogou o Ramon, o Aguirre pela direita, meu Deus do céu, vazou demais. O meio de campo ali com o Thiago Maia sendo o armador do time, com o Ronaldo. Cara, assim, foi um time sem nenhum meia armador de origem. O Romero entra só no segundo tempo, depois de estar 2-0 pro Botafogo. E o Inter não ficou esperando e batendo cabeça ali quando o Botafogo abre o placar com o Igor Jesus. E o Rogel, cara, ele simplesmente observa o que está acontecendo. Vem uma bola cruzada, a bola chega, o Igor Jesus ele chuta e o Rogel fica do tipo, e aí, você vai fazer o gol? Incrível, incrível. O Antony realmente não é um goleiro que pegue bolas indefensáveis. Ele pega uma que outra e tal, mas aquela indefensável ele não pega, né? E aí, que é o que eu falo do Grando lá no Grêmio e tal. Os caras comparam muito o Volpe com o Grando, né? Cara, o Grando é bom goleiro. Ele vai pegar algumas
bolas durante o jogo. Aquelas indefensáveis, os milagres, ele não vai fazer. Não vai fazer. E o Antony é esse cara, lamentavelmente. Agora, a defesa, meu Deus do céu. No segundo gol, é quando o Inter já esboça uma reação. Acho que o Wesley foi um cara envolvido com o jogo, assim, tentou alguma coisa, né? O John até fez algumas boas defesas quando estava 1-0. Uma embaixo, outra mais em cima e tal. Tudo em tentativas do Wesley. Ok, acho que o Inter meio que tenta reagir no jogo. Mas aí o Botafogo, inteligentemente, né, começou a marcar o espaço do Inter, bola nas costas da zaga, Arthur em velocidade, né, ele ajeita de cabeça e fuzila o Antony no ângulo, 2-0. E ali, praticamente, ele mata já o jogo, tá? Só que a postura do Inter, ela foi um pouco ainda, né, claro que você tem desentrosamento, você tem um time que não joga sempre, você tem sei lá, pode ter um temor com gramado sintético, não sei, então o jogador às vezes não entra à vera, o que é um problema. Vira o segundo tempo, logo no começo, o Cuiabano faz um golaço, também com baita espaço, né? Mas um chute do meio da rua, a bola entra no ângulo, 3-0. 20 e poucos minutos, Alex Telles, chute de esquerda no ângulo, 4-0. E o Natan Fernandes, outro ex-gremista, perdeu um gol no finalzinho, porque ele tentou driblar o Antony, chutou, a marcação chegou. Mas senão seria 5-0. Além de outras oportunidades que o Botafogo acabou perdendo. E o Inter não conseguiu fazer mais nada no jogo. O Ricardo Matias deu uma cabeçada, passou perto e tal, mas a questão é o combo, né? É o todo. O Inter foi muito mal nesse jogo, mas assim, muito mal mesmo. O Botafogo foi efetivo, mas, cara, ele não sofreu. Essas defesas do John aí fazem parte, né? Ali, primeiro tempo e tal, você toma um gol, vai pra cima e tal, mas foi só. Então o Botafogo, ele vence assim 4-0, que poderia ter sido mais. E aí a gente tá falando de duas equipes que teoricamente a gente dizia ou projetava que disputariam a mesma coisa no campeonato. E aparentemente não, né? Aparentemente não estamos falando da mesma coisa. O Inter mostrou, evidenciou, escancarou falências seríssimas de elenco. Porque quando o Roger precisou preservar, a qualidade ela despencou. Mais do que isso, o próprio time titular vem tendo problemas. Então, o Roger está tendo dificuldade de encontrar soluções no time titular e quando ele busca reservas. E aí o sistema todo, como um todo, tá falhando. Defensivamente é uma peneira, vazou demais nos últimos 3 jogos. Você pode contextualizar com tudo aí, desgaste, viagem, arbitragem, não sei o que, tomar 11 gols em 3 jogos. Em 2 deles, 4 gols em cada jogo. Não, aí tem alguma coisa errada. E o Roger cita um momento ruim recente. O problema é que ele é um momento crucial. Porque estamos chegando na pausa do Mundial, o Inter pode ficar alijado, se já não está, da disputa pelo título, e na quinta-feira pode ser matematicamente eliminado da Libertadores da América. A fase de grupos ela deu uma embaçada, ela deu uma complicada, vai enfrentar o Nacional em Montevidéu, vai precisar ganhar para, enfim, tá no bolo ali. Se não ganhar, é muito difícil que se classifique, e aí a gente está falando de uma eliminação na fase de grupos. Uma eliminação na fase de grupos, ela culminando com essa derrota, que é uma derrota demissionária. Quando você vê uma derrota como essa, normalmente é derrota para cair o comando técnico. Eu não estou dizendo que eu concordo, muito pelo contrário. Acho, inclusive, que o Roger tem que ficar muito tempo e tal, né? Sendo um pouco irônico aqui, mas eu nem consigo fazer isso por muito tempo, porque eu gosto do Roger como treinador, e acho que se você der um tempo, falando sério, se você der um tempo hábil para ele recupera esse time. A questão é que, será que isso vai acontecer? E o efeito prático disso, eliminado da Libertadores, qual a pressão que ele vai sofrer para poder recuperar o time? Então, e no final de semana, dependendo dos resultados, o Inter pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, só para vocês terem uma ideia. Aí nós estamos falando de um problema muito sério, de uma pressão gigantesca que vai acontecer e provavelmente o trabalho do Roger será interrompido. Porque é assim que as coisas funcionam. Não estou dizendo que é uma vontade, estou dizendo que, infelizmente, é como as coisas funcionam. E realmente, nesse momento, ele não está conseguindo. E o Roger tem um histórico de chegar num ponto em que ele não consegue encontrar soluções e a coisa não sai dali.
mas também nunca dão tempo para que ele possa corrigir a rota. Será que vão dar dessa vez? Não sei. O fato é que o Inter ele despencou. Despencou em todos os aspectos. Físico, técnico, anímico, emocional, psicológico, tudo, tudo. O Inter técnico, tático, o Inter não joga mais bola, não joga mais futebol. E aí está sendo batido por todas as equipes. Algumas melhores, outras nem tanto. Tem o Mirassol final de semana que vem, que ganhou do Corinthians, e que é muito difícil, cara, enfrentar. Esses caras estão jogando a vida, primeiro ano deles na Série A, não vai ser molezinha. E tem uma Libertadores na quinta-feira, que é um jogo do ano, um jogo da vida. E aí? E se o Inter não consegue o resultado fora de casa? Aí volta pro Brasileiro. Se tomar uma pancada, bom, aí... Então, assim... Tendência, pode ser que as coisas mudem, né? Pode ser que o Inter ganhe na quinta-feira, ganhe no final de semana e pronto. E aí o resultado permite com que o Roger ganhe tempo. Agora, se o resultado não vier, acho muito difícil que ele tenha esse tempo. O que vocês acham que deve acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!